Ela acordou antes do despertador tocar. Não foi ansiedade comum. Foi aquele tipo de alerta interno que só aparece quando a vida inteira parece estar apoiada em um único dia. O quarto ainda estava escuro. O teto manchado, o ventilador fazendo um ruído irregular, o celular vibrando na mesa improvisada ao lado da cama. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, olhando para cima, tentando controlar a respiração. Hoje não pode dar errado, pensou. Levantou-se devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. Aquele não era apenas mais um dia. Era a entrevista. A única resposta positiva depois de dezenas de currículos enviados, semanas de silêncio e e-mails automáticos que começavam com "agradecemos seu interesse, mas..." Ela foi até o espelho do banheiro, pequeno e manchado. Lavou o rosto com água fria. Olhou para si mesma por alguns segundos a mais do que o normal. Não havia luxo ali, mas havia esforço. O blazer era simples, comprado em um brechó, ajustado à mão por uma vizinha. O sapato tinha marcas de uso, mas estava limpo. O cabelo preso com cuidado. Um pouco de maquiagem, não para parecer alguém que não era, mas para esconder o cansaço que insistia em aparecer. Enquanto se arrumava, a mente não parava. O aluguel atrasado. A conta de luz. O telefone quase cortado. E acima de tudo, aquela sensação constante de estar sempre um passo atrás do resto do mundo. Ela conferiu o horário no celular pela terceira vez. Ainda dava tempo. Pegou a bolsa, respirou fundo e saiu. A cidade já estava acordada, mas ainda não completamente desperta. Ônibus cheios, pessoas apressadas, rostos fechados. Ela caminhava rápido, desviando de quem vinha na direção contrária, segurando a bolsa contra o corpo. Cada passo parecia carregar um peso a mais. A empresa ficava do outro lado da cidade. Um prédio moderno, vidro espelhado, segurança na entrada. O tipo de lugar que, por muito tempo, ela só tinha visto em fotos. Enquanto andava, repetia mentalmente as respostas que havia ensaiado. Fale sobre você. Quais são seus pontos fortes? E por que devemos contratar você? Ela tinha respostas sinceras. Talvez simples demais, mas verdadeiras. O relógio marcava 8h12. A entrevista era às 9h. Tudo estava sob controle. Até não estar mais. Foi perto de uma praça pequena, quase escondida entre prédios antigos, que algo fez ela desacelerar. No começo, foi só um som. Um choro baixo, contido. Diferente do choro escandaloso que chama a atenção. Era um choro cansado, quase tímido, como se quem chorasse tivesse medo de incomodar. Ela olhou ao redor. Pessoas passavam. Algumas olhavam de relance. Ninguém parava. Então ela viu uma menina pequena, sentada no banco da praça, abraçando uma mochila maior do que ela. Os olhos vermelhos, o rosto sujo de lágrimas, os cabelos presos de qualquer jeito. O tênis desamarrado. Sozinha. Ela diminuiu o passo. Depois parou. Seu primeiro impulso foi olhar o relógio. 8h18. Não é comigo, pensou. Alguém vai ajudar. Deu 2 passos à frente. O choro ficou mais alto. Ela parou de novo. Olhou em volta, procurando um adulto, alguém desesperado, alguém chamando por aquela criança. Nada. A menina levantou o rosto por um instante, os olhos se encontraram. Foi só um segundo. Mas foi o suficiente. Ela sentiu algo apertar dentro do peito. A lógica gritava: você não pode se envolver. Você não pode se atrasar. A consciência sussurrava: é só uma criança. Ela pensou em quantas vezes ouviu que precisava ser prática, focar em si mesma, parar de se preocupar tanto com os outros. Pensou em tudo que poderia perder se chegasse atrasada. Pensou em tudo que já tinha perdido por tentar fazer a coisa certa antes. Deu mais um passo. Parou. O choro agora vinha acompanhado de palavras desconexas. Eu não sei onde ela foi. Ela se virou completamente. A entrevista podia esperar alguns minutos. Uma criança perdida não. Ela se aproximou devagar, para não assustar. Oi, disse com a voz baixa. Está tudo bem? A menina balançou a cabeça negativamente. Você está perdida? A criança assentiu, apertando a mochila contra o peito. Qual é o seu nome?
Clara, e da sua mãe? Ou do seu pai? A menina franziu a testa, tentando lembrar entre os soluços. Meu pai foi pegar o carro, mandou eu esperar aqui. Ela olhou em volta de novo. Nenhum carro parado. Nenhum adulto procurando. Faz quanto tempo? A menina deu de ombros. Tempo demais. Ela respirou fundo. Agora não havia mais volta. Ela pegou o celular. 8h26. Se ajudasse, chegaria atrasada. Se não ajudasse, não conseguiria seguir em frente sem carregar aquilo. Ela se agachou, ficando na altura da menina. Clara, vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar juntas até achar seu pai, tá bom? Os olhos da criança se encheram de alívio imediato. Você não vai embora? Ela sentiu um nó na garganta. Não, eu fico. Naquele instante, sem saber, ela tinha acabado de abrir mão da única chance que acreditava ter. E ainda não fazia ideia de quem aquela menina realmente era. Enquanto se sentavam no banco da praça, o relógio continuava correndo. Cada minuto era uma escolha. Cada escolha, uma consequência. E em algum lugar da cidade, um homem poderoso começava a perceber que algo estava errado. Mas isso, ela ainda não sabia. O banco da praça estava frio. Ela sentou-se ao lado de Clara, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que a menina não se sentisse sozinha. O choro havia diminuído, transformando-se em pequenos soluços espaçados, como se o corpo estivesse tentando se recompor depois do susto. Você lembra de mais alguma coisa sobre seu pai? Perguntou com cuidado. Clara balançou a cabeça lentamente. Ele usa terno, disse hesitante. E fala no telefone o tempo todo. Ela quase sorriu. Quase. Quantos homens na cidade usavam terno e falavam ao telefone o tempo todo? Pegou o celular novamente. 8h34. A entrevista era às 9h em ponto. A empresa ficava a pelo menos 40 minutos dali, mesmo sem trânsito. O atraso já não era uma possibilidade distante. Era uma realidade se aproximando. Ela respirou fundo e tomou a primeira decisão prática desde que tudo começou. A Clara, você sabe o nome do seu pai? A menina franziu o rosto, fazendo força para lembrar. É longo. Eu não sei falar tudo. Tudo bem. A gente vai dar um jeito. Ela se levantou e olhou ao redor da praça, agora com mais atenção. Havia uma banca de jornal, um carrinho de café, pessoas passando apressadas. Nenhuma parecia procurar por uma criança. Ela se aproximou da banca. Com licença, o senhor viu alguém procurando por uma menina? Perguntou, apontando discretamente para Clara. O jornaleiro olhou por cima dos óculos. Não. Ela tá sozinha? Sim. Ele fez um gesto de desaprovação com a cabeça. Tá perigoso hoje em dia. Ainda bem que você parou. Ela agradeceu e voltou para o banco. Aquela frase ficou ecoando. Ainda bem que você parou. Ainda bem para quem? A busca começa. Ela decidiu ir até a base da polícia mais próxima. Não era longe, mas o caminho exigia atravessar duas avenidas movimentadas. Segurou a mão de Clara com firmeza, sentindo os dedos pequenos e gelados se entrelaçarem aos seus. Você confia em mim? Perguntou, tentando soar tranquila. Confio, respondeu a menina baixinho. Algo naquele tom fez o coração dela apertar. Caminharam devagar, respeitando o passo curto da criança. A cada semáforo fechado, ela olhava o relógio. 8h42. 8h45. O tempo não estava apenas passando. Estava cobrando. No meio do caminho, o celular vibrou. 1 e-mail. Ela não precisava abrir para saber de quem era. Mesmo assim, abriu. Confirmamos sua entrevista hoje às 9h. Pedimos pontualidade. Ela fechou os olhos por um segundo. Está tudo bem? Perguntou Clara. Ela forçou um sorriso. Está assim. Mentira pequena, mas necessário. A delegacia era simples, paredes claras, cheiro de café velho e papel. Um policial de meia-idade levantou os olhos quando elas entraram. Bom dia. Em que posso ajudar? Essa menina se perdeu do pai, disse ela, colocando a mão gentilmente no ombro de Clara. Encontramos ela sozinha na praça. O policial se abaixou até a altura da criança. Oi, campeã. Vamos achar seu pai, tá bom? Clara assentiu, mas apertou a mão dela com mais força. Ele ainda não apareceu por aqui? Perguntou ela. Ainda não, respondeu o policial. Mas acontece. Vamos registrar e aguardar. Ela olhou o relógio de novo. 8h53. Seu estômago se revirou. Eu preciso, começou, mas parou.
preciso ir para uma entrevista. As palavras pareceram pequenas demais naquele contexto. Pode ficar tranquila, disse o policial, interpretando o silêncio. Se quiser ir, a gente cuida daqui. Ela olhou para Clara. A menina levantou os olhos, imediatamente assustada. Você vai embora? Ali estava a pergunta que ela temia. Ela engoliu seco. Hesitou. Eu posso ficar mais um pouco. Mais um pouco significava perder tudo. Ela sabia. O relógio marcou 9 horas. Exatamente. Ela não precisava olhar para entender o que aquilo significava. Mesmo assim, olhou. E algo dentro dela cedeu. Não houve explosão emocional. Não houve choro imediato. Houve apenas um silêncio pesado, acompanhado da certeza clara e definitiva. A entrevista acabou. Ela guardou o celular na bolsa. Eu vou ficar, disse ao policial, até o pai dela aparecer. O homem assentiu, respeitoso. Fez bem. Clara soltou a mão dela por um segundo apenas para abraçá-la, com a força que uma criança pequena consegue reunir. Obrigada, murmurou. Ela fechou os olhos. Se havia alguma dúvida, ali se dissipou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um prédio de vidro e aço, um homem andava de um lado para o outro em uma sala ampla. O telefone estava colado ao ouvido. Como assim ela sumiu? A voz era baixa, controlada, mas carregada de tensão. Do outro lado, alguém explicava. Ele parou diante da janela, olhando a cidade lá embaixo. Revistem tudo, cada rua, cada praça. Fez uma pausa curta. E me liguem assim que tiverem qualquer informação. Desligou. O nome da filha ecoava na mente dele. Clara. Na delegacia, o tempo parecia andar mais devagar. Clara recebeu um copo de água. Depois um biscoito. Aos poucos, foi se acalmando. Ela, por outro lado, sentia o peso crescer a cada minuto. Às 9h20, o telefone vibrou novamente. Desta vez, uma ligação. Ela atendeu com o coração acelerado. Alô? Bom dia. Aqui é do setor de recrutamento. A voz era profissional, distante. A senhora não compareceu à entrevista marcada para hoje às 9 horas. Ela fechou os olhos. Eu tive um imprevisto. Entendemos. Infelizmente seguimos o cronograma. A vaga já foi preenchida. Não houve espaço para explicação. Agradecemos o interesse. A ligação terminou. Ela ficou olhando para o celular apagado. Nenhuma segunda chance. Nenhuma pergunta. Nenhuma curiosidade sobre o motivo. Apenas o atraso. Não houve plateia. Não houve alguém apontando o dedo. Mas a sensação era a mesma de ser rejeitada diante de todos. Ela pensou em tudo que tinha preparado. Em tudo que poderia ter dito. Nada disso importava mais. Era oficial. Ela havia perdido. Clara percebeu algo diferente. Moça, você está triste? Ela respirou fundo. Um pouco. É culpa minha? A pergunta caiu como um golpe. Ela se ajoelhou diante da menina imediatamente. Não, nunca pense isso. Segurou o rosto de Clara com cuidado. Você não tem culpa de nada. E ao dizer aquilo, percebeu que acreditava mesmo. Minutos depois, a porta da delegacia se abriu com força. Vários homens entraram ao mesmo tempo, ternos bem cortados, olhares atentos, comunicação rápida entre eles. Um deles falou com o policial. Estamos procurando por uma menina. Clara levantou a cabeça e disse, com naturalidade: é o meu pai. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha, porque naquele instante, sem ainda entender o porquê, ela percebeu. A história estava longe de terminar. O ambiente da delegacia mudou em segundos. Até então, o lugar tinha aquele ar comum de espera, cadeiras de plástico, papéis sobre a mesa, um rádio baixo ao fundo. Mas com a entrada dos homens de terno, algo invisível tomou conta do espaço. Silêncio. Não um silêncio confortável, um silêncio atento. Eles se espalharam discretamente, como quem já sabia exatamente o que fazer. Um deles se aproximou do balcão, outro ficou perto da porta, dois observaram o ambiente inteiro com olhares rápidos e calculados. Ela percebeu tudo isso, mesmo sem entender completamente. Clara, por outro lado, não pareceu impressionada. Soltou a mão dela e caminhou alguns passos à frente. Papai? Chamou, a voz ainda um pouco insegura. O homem entrou logo depois. Alto, postura firme, terno escuro perfeitamente ajustado. O rosto mostrava cansaço, mas os olhos estavam diferentes de tudo o que ela já tinha visto. Não eram olhos de alguém acostumado a pedir desculpas ao mundo. Eram olhos de alguém acostumado a ser obedecido. Quando ele viu Clara, todo o resto desapareceu. Ajoelhou-se imediatamente, ignorando o chão duro, o terno caro,
os olhares ao redor. Clara, disse, com a voz falhando pela primeira vez. A menina correu e se jogou nos braços dele. Ele a apertou com força, como se tivesse medo de que ela sumisse outra vez se afrouxasse o abraço. E onde você estava? Perguntou, tentando manter a calma. Você me assustou. Eu fiquei esperando, respondeu ela, enterrando o rosto no ombro dele. Aí você não voltou. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Eu sinto muito. Ela observava tudo de longe, sem saber onde colocar as mãos, o olhar, o corpo. Sentia-se deslocada, pequena, como se tivesse entrado em um cenário que não pertencia a ela. Depois de alguns segundos, o homem levantou o rosto. Foi então que a viu. Ele não disse nada de imediato. Apenas olhou. Um olhar longo, avaliador, silencioso. Ela sentiu o coração acelerar. Foi você? Perguntou ele, finalmente a voz grave e controlada. Você que ficou com ela? Ela sentiu. Eu a encontrei sozinha na praça. Trouxe até aqui. Ele ficou de pé, ainda segurando Clara pela mão. Obrigado, disse, simplesmente. Não havia exagero na palavra, nem emoção explícita. Mas havia algo ali, algo firme. Ela não quis ir embora sem você, acrescentou o policial, apontando para ela. Disse que você prometeu ficar. O homem olhou para a filha. É verdade. Clara assentiu com convicção. Ela ficou comigo o tempo todo. Ele voltou a olhar para ela. Isso custou alguma coisa a você? A pergunta foi direta demais. Ela hesitou. Eu perdi uma entrevista. As palavras saíram baixas, quase automáticas. Ele franziu levemente a testa. Importante? Ela pensou por um segundo. Era a única chance que eu tinha. Não havia drama na voz. Apenas constatação. Ele ficou em silêncio. O silêncio dele não era vazio. Era pesado. Ela sentiu como se cada segundo fosse um teste invisível. Ele não pediu detalhes. Não fez promessas. Não disse, vou resolver. Apenas absorveu a informação. Qual é o seu nome? Perguntou. Helena. Ele assentiu. Helena. Repetiu como se estivesse registrando. Eu sou Augusto. O nome não lhe disse nada naquele momento, mas o jeito como foi dito, sim. Enquanto o policial finalizava o registro, os homens de terno conversavam em voz baixa entre si. Um deles falava ao telefone, visivelmente aliviado. Ela percebeu que ninguém ali tratava Augusto como alguém comum, e isso a deixou desconfortável. Não porque ele fosse rico, ela ainda não tinha certeza disso, mas porque ele parecia viver em um mundo onde as coisas simplesmente se resolviam. Um mundo que não exigia esperar respostas automáticas por e-mail. Vamos embora, disse ele à filha, com suavidade. Clara olhou para Helena imediatamente. Ela vem? Augusto olhou para Helena. Você vem? Ela foi pega de surpresa. Eu não sei. Pelo menos até tomarmos um café. Ele fez uma pausa breve. Clara não vai ficar tranquila se você simplesmente desaparecer. A menina confirmou com a cabeça séria. Helena hesitou. Aceitar parecia ultrapassar uma linha invisível. Recusar parecia crueldade. Está bem, disse por fim. O carro estava parado em frente. Grande, preto, discreto, mas imponente. Ela entrou no banco de trás com Clara. Augusto sentou-se ao lado do motorista. O carro arrancou suavemente. Durante os primeiros minutos, ninguém falou nada. Helena observava a cidade passando pela janela, sentindo-se como se estivesse atravessando para outro universo sem ter sido convidada formalmente. Você não mora longe daqui, mora? Perguntou Augusto, quebrando o silêncio. Não. Estava indo para onde antes de encontrar Clara. Ela respirou fundo. Para uma entrevista de emprego. Ele assentiu, como se já soubesse. Que tipo de trabalho? Administrativo. Atendimento. Qualquer coisa estável. Ele não comentou. Clara encostou a cabeça no ombro de Helena. Você cheira a segurança, disse, do nada. Helena sorriu, surpresa. Augusto observou pelo retrovisor. Pararam em um café elegante, mas discreto. Não era ostentação. Era controle. Sentaram-se em uma mesa mais reservada. Clara pediu chocolate quente. Helena pediu café simples. Augusto observava tudo em silêncio. Você sempre ajuda estranhos? Perguntou, de repente. Helena pensou antes de responder. Nem sempre. Sorriu de leve. Mas hoje eu não consegui ir embora. Mesmo sabendo que perderia algo importante? E sim. Ele ficou em silêncio novamente. A maioria das pessoas não faria isso, disse, depois de alguns segundos. Eu sei. O porquê? Ela olhou para Clara. Porque alguém precisava ficar. Ele assentiu lentamente.
Quando Clara se levantou para ir ao banheiro, Augusto inclinou-se levemente na direção de Helena. Você não imagina quantas pessoas passaram por mim hoje, disse em tom baixo. Todas dizendo que fariam qualquer coisa por uma oportunidade. Ela não respondeu. Nenhuma perdeu algo para proteger alguém que não conhecia. Ele fez uma pausa. Isso diz muito. Helena sentiu um arrepio. Não de esperança, mas de pressentimento. Do outro lado da cidade, no prédio onde Helena deveria estar naquela manhã, alguém fechava um relatório e dizia: pena que ela não veio. O perfil era exatamente o que procurávamos. Enquanto isso, Augusto tomava uma decisão silenciosa. Uma decisão que Helena ainda não sabia que mudaria tudo. O café já tinha esfriado quando Clara voltou do banheiro. Sentou-se novamente ao lado de Helena e começou a mexer o chocolate quente com cuidado exagerado. Como se aquela tarefa simples fosse uma forma de manter tudo sob controle. Posso ir para a escola amanhã? Perguntou, olhando para o pai. Augusto inclinou a cabeça. Pode. Fez uma pausa curta. Mas vamos sair juntos. Nada de esperar sozinha. Clara sorriu, satisfeita. Helena observava a cena em silêncio, sentindo-se uma espectadora de algo íntimo demais para ela. Quando o relógio na parede marcou quase 11 horas, Augusto se levantou. Eu preciso ir para uma reunião. Olhou para Helena. Você tem algum compromisso agora? Ela pensou na resposta óbvia. Currículos. Portas fechadas. Um dia que deveria ter sido diferente. Não respondeu, com honestidade. Então venha conosco até a empresa. O convite caiu no ar entre eles. Para quê? Perguntou Helena, cautelosa. Para deixar Clara. Ele respondeu com naturalidade. E depois, se quiser, eu te deixo em casa. Ela olhou para a menina, que a encarava com expectativa. Eu posso ir? Perguntou Clara, animada. Ela pode sentar do meu lado. Helena sentiu novamente aquela sensação incômoda de estar sendo puxada para algo maior do que parecia. Está bem, disse, depois de alguns segundos. O prédio era ainda mais imponente por dentro. Vidros altos, mármore no chão, recepção silenciosa demais para um lugar tão grande. As pessoas falavam baixo, andavam rápido, cumprimentavam Augusto com pequenos acenos respeitosos. Helena sentiu o peso do ambiente imediatamente. Não era apenas riqueza, era hierarquia. Clara se despediu dela com um abraço rápido antes de ser levada por uma assistente. Não vá embora, pediu. Não vou, respondeu Helena, sem saber se aquilo era verdade. Augusto indicou um corredor lateral. Venha. Ela o seguiu. A sala era ampla, mas simples. Uma mesa grande, poucas cadeiras, vista para a cidade. Augusto tirou o paletó e colocou sobre a cadeira. Sente-se, disse. Helena obedeceu. Ele não se sentou imediatamente. Caminhou até a janela, ficou de costas por alguns segundos, como se organizasse pensamentos que não costumava dividir. Você entende que eu não faço favores, disse, sem se virar. Ela franziu a testa. Eu não pedi nada. Eu sei. Ele virou-se lentamente. É exatamente por isso que estamos conversando. Helena sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Augusto se sentou finalmente. Hoje cedo, dezenas de pessoas tentaram me convencer de que mereciam uma oportunidade. Fez uma pausa. Você não tentou convencer ninguém. Ela permaneceu em silêncio. Você fez uma escolha, continuou ele. E pagou por ela. A palavra pagou ficou suspensa entre eles. Eu não fiz esperando o retorno, disse Helena com firmeza. Eu sei. Ele se inclinou levemente para frente. E isso muda tudo. Augusto abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro, alguns documentos simples. Eu preciso de alguém, começou, que saiba lidar com pessoas sem calcular vantagem o tempo todo. Helena sentiu um arrepio. Eu não estou oferecendo caridade, disse ele rapidamente. Nem estou consertando o que você perdeu. Então o que é isso? Perguntou ela. Um teste. A palavra a deixou desconfortável. Teste de quê? De caráter, respondeu ele, sem hesitar. Ela respirou fundo. E se eu recusar? Você vai para casa. Ele deu de ombros. E nossa história termina aqui. E se eu aceitar? Ele a olhou diretamente nos olhos. Você começa amanhã. Simples assim. Sem elogios exagerados. Sem promessas grandiosas. Sem salário mencionado. Isso a incomodou mais do que se ele tivesse falado em dinheiro. Helena sentiu a necessidade de se defender. Eu não quero um emprego porque salvei sua filha. Nem eu quero contratar alguém por isso, respondeu Augusto. Se fosse só isso, você já estaria fora. Ela ficou confusa. É então por quê? Ele fechou a pasta. Porque você não usou isso como moeda.
Silêncio. Você sabe quantas pessoas hoje teriam filmado aquela cena? Continuou ele. Quantas teriam pedido algo em troca? Ela sabia a resposta. Você não pediu nada, ele concluiu. E mesmo assim perdeu. Ela sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era alívio. Era medo. Eu não sei se quero trabalhar para alguém que observa as pessoas como um experimento, disse, finalmente. Augusto sustentou o olhar. Essa é a primeira resposta errada que você poderia dar, disse ele, calmamente. Helena sentiu o corpo tensionar. Porque eu não observo pessoas, continuou ele. Eu observo escolhas. Ela se levantou. Eu preciso ser clara, disse. Eu não quero dever nada a ninguém. Augusto assentiu. Nem eu quero alguém que se sinta em dívida. Então isso não é ajuda? Não. Ele foi direto. É oportunidade. Criada por você. E sim. Ela cruzou os braços. E isso não te dá poder demais? Um leve sorriso apareceu no rosto dele. Poder não vem de oferecer oportunidades. Ele se levantou também. Vem de tirá-las. Helena sentiu um calafrio. Augusto caminhou até a porta. Amanhã, às 8, disse, abrindo. Se você aparecer, não falaremos mais sobre hoje. E se eu não aparecer? Ele a olhou por cima do ombro. Então você terá provado exatamente o que acredita. A porta se fechou. Helena ficou sozinha na sala por alguns segundos. Respirando. Pensando. Sentindo o peso de uma decisão que não parecia justa nem injusta. Apenas inevitável. Quando Helena deixou o prédio, o celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. A vaga foi reaberta. Ainda tem interesse? Ela parou na calçada. 2 oportunidades. 2 mundos. Uma escolha. E pela primeira vez, ela percebeu. O verdadeiro teste ainda nem tinha começado. Helena ficou parada na calçada por mais tempo do que percebeu. O telefone ainda na mão. A mensagem aberta. As letras imóveis, mas pesadas demais para serem ignoradas. A vaga foi reaberta. Ainda tem interesse? Era a entrevista que ela havia perdido. O caminho previsível. O mundo que ela conhecia. Do outro lado da rua, o prédio de vidro refletia o céu cinza da manhã. O lugar onde Augusto trabalhava. Onde Clara estava. Onde a proposta sem nome tinha sido feita. 2 caminhos. Nenhum simples. Ela respirou fundo. Pensou no aluguel. Pensou no cansaço acumulado. Pensou em quantas vezes havia aceitado menos do que merecia apenas para sobreviver. E pensou em Clara. Não como filha de alguém poderoso, mas como uma criança sozinha em uma praça, segurando uma mochila maior do que o próprio corpo. Helena digitou devagar. Obrigada pelo retorno, mas não tenho mais interesse. Enviou. Guardou o telefone. E sentiu algo estranho. Não alívio. Não arrependimento. Coerência. O despertador tocou às 6. Helena acordou antes novamente. Mas dessa vez a sensação era diferente. Não havia esperança exagerada. Nem desespero. Havia atenção. Ela se arrumou com o mesmo blazer simples, o mesmo sapato gasto. Não tentou parecer alguém diferente. Não precisava. Quando chegou ao prédio, eram 7h45. Pontualidade não como obrigação, mas como escolha. O segurança a reconheceu imediatamente e liberou a entrada sem perguntar nada. Isso a incomodou. Ela gostava menos de facilidades do que imaginava. Foi recebida por uma mulher de postura firme e olhar atento. Sou Laura, disse, estendendo a mão. Vou te acompanhar hoje. Hoje só? Perguntou Helena. Laura sorriu de canto. Ninguém fica sozinho aqui no primeiro dia. Fez uma pausa. Alguns nunca ficam. Aquilo não soou como tranquilidade. Caminharam por corredores silenciosos, salas envidraçadas, pessoas concentradas demais para levantar a cabeça. Você não foi contratada como assistente, explicou Laura. Nem como secretária. É então como quê? Como observadora. Helena parou de andar. Observadora de quê? Laura a encarou. De tudo. O sistema. Helena passou a manhã acompanhando reuniões sem participar. Sentada no canto. Calada. Invisível. Ou era o que pensavam. Ela ouvia decisões sendo tomadas com rapidez impressionante. Cortes. Substituições. Mudanças que afetavam pessoas que não estavam ali para se defender. Essa área não está performando. Troquem a liderança. Não temos tempo para adaptação. Helena sentia um incômodo crescer. Não era raiva. Era reconhecimento. Ela já tinha estado do outro lado dessas frases. Na hora do almoço, ninguém a chamou. Ela comeu sozinha em uma pequena área externa, observando funcionários passarem com bandejas caras e conversas vazias. Laura apareceu depois de alguns minutos.
Você não fez nenhuma pergunta hoje. Ainda não, respondeu Helena. E quando pretende fazer? Quando for necessário. Laura a observou com mais atenção. À tarde, Augusto entrou na sala onde ela estava. Não anunciou. Não explicou. Sentou-se à frente dela. E o que você viu até agora? Helena hesitou por um segundo. Eficiência, respondeu. Mas pouca escuta. Ele inclinou a cabeça. Escuta não paga contas. Pessoas pagam, rebateu ela. E pessoas não funcionam no automático. Silêncio. Alguns segundos longos demais. Você se sente confortável dizendo isso para mim? Perguntou ele. Não, respondeu Helena. Mas estou aqui para isso. Augusto sustentou o olhar. E a maioria se cala para permanecer. Eu sei. E você? Eu prefiro saber onde estou pisando. Algo mudou no ar. No fim do dia, Laura a chamou de lado. Você criou um problema, disse, sem rodeios. Como? Questionou uma decisão que estava fechada. Helena sentiu o estômago apertar. Eu não fui desrespeitosa. Não foi. Laura assentiu. Foi pior. Pior? Foi honesta. Helena soltou um riso curto. Então já acabou? Laura a observou por alguns segundos. Não. Então o que acontece agora? E agora você vai descobrir se aqui existe espaço para alguém como você. Naquela noite, Helena chegou ao pequeno apartamento mais cansada do que em qualquer entrevista que já tinha feito. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos, ficou olhando para o nada. O telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Clara perguntou se você vai voltar amanhã. Helena fechou os olhos. Respondeu. Vou. Deitada na cama, ela percebeu algo com clareza desconfortável. Ela não estava sendo testada para ver se era competente. Estava sendo testada para ver até onde iria sem se trair. E isso tinha um preço. Um preço que talvez ela ainda não estivesse pronta para pagar. No prédio de vidro, Augusto observava um relatório em silêncio. Ela não se encaixa, disse alguém. Augusto não respondeu de imediato. Depois fechou a pasta. Ainda bem. Helena, do outro lado da cidade, sentia pela primeira vez que não estava apenas tentando sobreviver. Estava sendo colocada à prova. O prédio estava mais silencioso naquela manhã. Não por falta de pessoas, mas por expectativa. Helena sentiu isso assim que passou pela recepção. Os olhares que antes deslizavam por ela agora paravam por um segundo a mais. Não era curiosidade comum. Era cálculo. Ela caminhou pelos corredores com a postura de quem não estava ali para agradar. Laura a encontrou antes da primeira reunião. Hoje vai ser diferente, disse, sem rodeios. Diferente como? Hoje você não vai só observar. Helena sentiu. Era o que esperava. A sala estava cheia. Gestores, coordenadores, analistas. Todos sentados em volta da mesa grande. Augusto estava na ponta, expressão neutra, mãos apoiadas calmamente. Vamos começar, disse ele. Os números surgiram na tela. Gráficos frios. Resultados que justificavam decisões duras. Precisamos cortar essa área, afirmou um dos diretores. É a menos eficiente. Concordo, disse outro. Já temos os nomes. Augusto olhou para Helena. E você? Perguntou. O que acha? O silêncio caiu pesado. Helena sentiu o corpo inteiro reagir. Coração acelerado. Mãos frias. Mas a voz saiu firme. Acho que vocês estão analisando o efeito, não a causa. Alguns trocaram olhares. Explique, pediu Augusto. Essa área não performa porque foi esvaziada de autonomia, continuou ela. Vocês trocaram líderes 3 vezes em 6 meses. Cortaram treinamento. E agora punem quem sobrou. Isso é interpretação, e rebateu alguém. Não, disse Helena. É padrão. Ela respirou fundo. E eu sei porque já estive ali, do outro lado dessa mesa, sendo tratada como número. O silêncio se aprofundou. Você está sugerindo que a decisão está errada? Perguntou um diretor, claramente incomodado. Estou dizendo que ela é fácil, respondeu Helena. E decisões fáceis quase sempre custam caro depois. Augusto observava sem interromper. Manter essa área vai gerar prejuízo, insistiu o diretor. A cortar vai gerar silêncio, disse Helena. E silêncio não aparece nos relatórios, mas destrói tudo por dentro. Ela sentiu o peso das palavras. Não havia mais volta. Você está se expondo demais, alertou Laura, em tom baixo. Helena não respondeu. Augusto finalmente falou. Chega. Todos se calaram. Ele se levantou lentamente. Helena não foi contratada para concordar, disse. Foi contratada para dizer o que ninguém aqui quer ouvir. Alguns rostos se fecharam. A decisão será revista, continuou ele.
e ninguém será desligado hoje. A tensão explodiu em murmúrios. A reunião terminou em silêncio. Helena saiu da sala com o corpo tremendo, mas a cabeça erguida. Laura a alcançou no corredor. Você acabou de comprar uma guerra. Eu sei. Valeu a pena? Helena pensou por um segundo. Se não valesse, eu não conseguiria dormir. Laura assentiu. Clara quer te ver antes de ir embora. Clara estava sentada em uma sala de espera desenhando. Quando viu Helena, abriu um sorriso imediato. Você voltou. Eu prometi, respondeu Helena, sentando ao lado dela. Augusto observava de longe. Depois se aproximou. Hoje você poderia ter ficado em silêncio, disse ele, calmamente. E teria garantido seu lugar aqui. Helena levantou o olhar. E perderia a mim mesma. Augusto assentiu. Exatamente. Quero que você fique, disse ele. Não porque salvou minha filha. Não porque é honesta. Mas porque não se dobrou quando percebeu o custo. Helena respirou fundo. E se um dia, eu discordar de você? Espero que discorde, respondeu ele. Caso contrário, falharei como líder. Ela estendeu a mão. Então eu fico. Ele apertou a mão dela. Sem superioridade. Sem dívida. Naquela noite, Helena caminhou pela mesma praça onde tudo tinha começado. O banco estava vazio. Ela se sentou por um instante, observando o movimento da cidade. Pensou na entrevista perdida, no medo, na dúvida, e percebeu algo com clareza absoluta. Ela não foi recompensada por ser boa, foi reconhecida por não negociar quem era. Clara correu até ela rindo. Você ainda cheira a segurança, disse. Helena sorriu, dessa vez com paz. Se essa história te fez sentir algo, não ignore. Às vezes, a vida testa nosso caráter antes de mudar nosso destino. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram que fazer o certo ainda vale a pena. Deixe um comentário. Você teria feito a mesma escolha que ela? Compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade também é força. Porque algumas histórias não são só para assistir, são para lembrar quem você é.